Então, pessoal, nessa questão aí, estamos gravando aí, tá, pessoal, com autorização de vocês. Nessa questão aí, certo? A gente, essa proposição que foi dada aí, de acordo com o entendimento do Ítalo, que procede totalmente, pessoal, é uma situação que, por exemplo, não precisa você decorar, pessoal. Não há o porquê decorar isso aí. Não há porquê decorar, pessoal. Pela leitura aí, por exemplo, se tá, isso aí é uma questão de minha avaliação. Se a resposta fosse somente aquilo que o Ítalo falou, está correta a questão, pessoal. Eu não preciso decorar. Isso faz parte dos nossos conhecimentos que já foram adquiridos por nós, já houve a percepção, está no nosso conhecimento consolidado. Não há o porquê decorar que isso está no artigo tal e parágrafo tal, da lei tal. Não há o porquê. Então, como nós estamos gravando aí, eu vou só repetir aqui. A nossa proposição foi essa. Como profissional da contabilidade, gestor contábil, contador, vocês foram consultados pela empresa Estudar para Vencer, na qual presta serviço sobre a possibilidade de alienação, ou seja, alienar é vender, um imóvel da empresa que custa R$500 mil. Esse é o valor do imóvel. Essa consulta a vocês ocorreu na data de 18 de junho de 2020. Ou seja, a empresa consultou a vocês dia 18 de junho de 2020. Ponto. Aí vem, a empresa possui outros imóveis de mesmo valor. Ponto. No entanto, a empresa sofre um processo de execução fiscal, onde já ocorreu a dívida, onde já ocorreu a inscrição na dívida ativa, na data de 17 de maio de 2020. 17 de maio de 2020. Certo? Ou seja, olha só a questão. A empresa, vocês trabalham para essa empresa, ela consultou a vocês se poderiam vender esse imóvel dia 18 de junho. Só que a inscrição na dívida já ocorreu 17 de maio de 2020. Temos, portanto, a constituição definitiva do crédito tributário, certo? No valor de R$500 mil, valor devido ao fisco. Se foi inscrito, então ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, por tabela, vários recursos já foram negados, inclusive judicial, tá? Vocês, na qualidade de gestor contábil, contador, né? Vocês foram consultados. E aí, meu contador, minha contadora, meu gestor contábil, minha gestora contábil, eu posso vender esse imóvel? Isso é extremamente importante, pessoal. E qual foi qual foi a orientação do gestor contábil, contador? E aí eu estou dizendo que são vocês. Logicamente que vocês não vão mais, nunca mais, vão dar uma orientação equivocada. A orientação desta proposição foi a seguinte: a empresa Estudar para Vender, para Vencer, não, ela não poderia vender o imóvel em questão, R$500 mil, porque poderia caracterizar fraude contra credores, já que um dos efeitos da inscrição da dívida ativa é exatamente a impossibilidade legal da venda, alienação de imóveis do devedor, conforme diz o artigo 185 do CTN. Está correto, esta é a regra geral. Beleza. 185 diz que presume-se fraudulenta, ou seja, fraude a credor, a venda, alienação ou oneração. Oneração seria, logicamente, você, por exemplo, dar o imóvel em garantia, hipotecar, não pode, de bens ou rendas,
Ou seja, as rendas, a empresa tem fazendeiro, aí tem rendas da venda de semoventes. Semoventes, logicamente, são animais, por exemplo. Né? Ou seu começo, pelo sujeito passivo, se ele está em débito com a fazenda, por crédito tributário devidamente inscrito. Então, veja bem, a consulta foi dia 18 de junho, mas a inscrição na dívida ativa já estava desde maio. Então, a regra geral diz que não pode. Beleza. No entanto, por suposto, sem embargo, tem que ver as exceções, as particularidades. A nossa proposição, pessoal, por isso que a leitura é muito importante. A nossa proposição diz o seguinte: a empresa possui outros imóveis de mesmo valor, doutor. Outros imóveis de mesmo valor. Se ela possui outros imóveis de mesmo valor, então a resposta é que sim, pode sim vender um dos imóveis. Um dos imóveis. Olhe que a nossa proposição foi o seguinte, sobre a possibilidade de venda de um imóvel da empresa que custa 500 mil. Mas a gente afirmou que a empresa possui outros imóveis que valem também 500 mil. 500 mil. 500 mil. Então, há a garantia do pagamento da dívida para com o fisco. Não caracteriza fraude contra credores, doutor. Tá? Não caracteriza fraude contra credores. Certo? É extremamente importante. E aí, vocês perguntam o seguinte, professor, pessoal, eu não estou dando conteúdo novo, nós estamos discutindo o que a gente já falou, é uma revisãozada aí. Professor, mas me diga uma coisa, o senhor falou na aula passada que a justiça poderia ter penhorado o imóvel. Ela foi lá e penhorou um imóvel de 500 mil reais. Lembra? Que é o que vai garantir o juízo. Ele vai lá e diz, olha, devedor, contribuinte, você está penhorado, ou seja, está sendo avocado pelo juízo, você vai ser o gestor desse imóvel penhorado, certo? E ele está como garantia dessa dívida de 500 mil reais. Aí você pode me perguntar o seguinte, professor, seguinte, e se a pergunta do nosso cliente for, eu posso vender esse imóvel que foi penhorado pela justiça, mesmo tendo outros imóveis de mesmo valor de 500 mil reais? Me digam aí agora, pessoal. Eu podia ou não podia vender esse imóvel que foi penhorado? E aí? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Hã? O que é que vocês Quando, Luciano, no caso aqui, quando é alienado aquele certo bem, ele especificamente já vem dito qual é o bem que vai ser alienado ou não? Não, você está falando alienado ou penhorado? O penhorado, no caso. Tipo, Não, eu tenho vários outros bens com de iguais valor. certo. E já pelo jurídico já vem certo que aquele bem seria penhorado ou não? Não. Ele encontra um bem, ele pode encontrar qualquer um, entendeu? Aham. Ele pode encontrar qualquer um. Ele foi lá, o oficial de justiça, e encontrou um bem do nosso cliente. E aí ele avaliou, porque os oficiais de justiça têm fé pública para avaliar imóvel, tá, pessoal? Aí ele avaliou, não, esse imóvel vale 500 mil reais. Aí ele penhorou por força judicial e pela fé que ele tem.
certo? Foi o imóvel que ele encontrou. Aí a minha pergunta é exatamente essa. O nosso cliente perguntou: eu posso vender esse imóvel que foi penhorar? Eu estou precisando desfazer exatamente desse imóvel. Exatamente desse imóvel. Aí pode ser qualquer um, apartamento, casa, sei lá, um depósito, não sei, entendeu? Um depósito, pronto, um depósito que vale R$ 500 mil, hipoteticamente. Aí o oficial de jurídico falou: opa, achei esse daqui. Ó, esse daqui está penhorado a dívida para execução do fisco de R$ 500 mil. Aí o cliente chegou para você e disse: não, meu gestor contábil, eu gostaria de me desfazer daquele armazém, daquele depósito, mas está penhorado pela justiça. Eu posso vendê-lo, mesmo tendo outros imóveis do mesmo valor? Entendeu, Vinícius? Ou Alisson? Desculpa, Alisson. Essa é a pergunta. É uma casquinha de banana mesmo. O que você acha? Eu creio que não. Porque ele Alguém mais? já foi penhorado, já está prescrito pela justiça que seria aquele imóvel. Eu creio que não. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma consideração para que eu possa falar? Pessoal? Carol, Pedro, Samara, Vinícius, Ítalo. Alguém mais, pessoal? Pessoal, a resposta do Alisson está correta. A resposta do Alisson, a primeira resposta que o seu cliente, para o seu cliente, sobre essa situação prática, certo? De aplicação, de caso, é essa mesmo. Não, você não pode vender esse imóvel porque está penhorado para a justiça. Ele perguntou: eu posso vender? A sua primeira resposta está correta, Alisson, é isso mesmo. Você não pode vender. Aí agora eu vou fazer um pequeno desdobramento. Eu poderia vender? E aí, Alisson? Eu poderia vender? Ele perguntou para você de pronto e você disse: não, está correto, eu estou ratificando o Alisson. Está corretíssimo, ele está penhorado, não pode. Aí a pergunta é o seguinte: eu poderia vender? Eu poderia? Eu acho que se caso ele venha a vender, se caracterizaria como uma fraude, né? Se ele vender, daquele momento da pergunta, sim. A pergunta é: eu poderia vender? Aí tem um desdobramento aí, o Alisson e demais colegas. Como a Carol repassou aqui, a partir do momento que ele é penhorado, ele não é mais seu, né? Isso, em tese não é. Mas o Alisson, eu poderia vender? Em tese, sim, desde que você requeira judicialmente a substituição da penhora por outro imóvel de mesmo valor para garantir o juízo. Entendeu, Alisson? Já entendi, agora sim. Se o juiz autorizar, aí você pode vender. Mas depois que mudar, você não tem outros imóveis de mesmo valor? Beleza. Aí você, senhor juiz, aí você justifica, né? Contador junto com advogado. Senhor juiz, o imóvel tal está dando garantia, tem valor de R$ 500 mil. No entanto, há interesse da empresa de vender esse imóvel por causa disso. No entanto, nós temos aqui outro imóvel de mesmo valor ou de valor superior, que vale R$ 1 milhão. Está a escritura pública, está aqui a avaliação, requer que Vossa Excelência determine que o oficial de justiça vá no endereço tal, avalie novamente o imóvel B e que Vossa Excelência peraí, não é desconstitua, reverta a cláusula de
penhorabilidade do imóvel A, substituindo pelo imóvel B. Quando o juiz assim o fizer, aí ele poderá vender. Entendeu, Alisson? Mas a resposta sua está correta. Entendi, sim. No primeiro momento, a resposta era não, e está corretíssima. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Tem desdobramentos aí nesse meio, certo? Poderia, sim, desde que. Poderia, sim, desde que ocorra uma substituição judicial desse processo, pessoal, ou desse bem que foi penhorado. Extremamente importante, caso prático, envolve a legislação. Aí você me diz o seguinte, foi perguntado numa prova, você não precisa decorar isso não, pessoal. Não é por que decorar, isso é conhecimento já assimilado, aprendido e apreendido, entendeu? Já está dentro de nós, certo? São conhecimentos que têm a fundamentação legal. Por exemplo, dessa primeira situação aqui. Aqui, pessoal, é falsa por quê? Considerando que há uma exceção aos efeitos da inscrição na dívida ativa, que é a chamada reserva de patrimônio. Falei. Ou seja, se a empresa possui patrimônio suficiente e comprovado para quitar a dívida, nada impede, nada obsta a venda, a alienação de patrimônio. Presume-se fraudulenta alienação do bem do devedor se não houver reserva de patrimônio suficiente para a quitação do débito. É a inteligência do parágrafo único do artigo 185 do CTN. Nós vimos lá o caput, né, que a gente chama a cabeça do artigo, que é isso aí, presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou renda, ou seu começo por sujeito passivo, em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito, como dívida ativa. Ponto. Aí vem o parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservado, a chamada reserva de patrimônio, bens reservados pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. No caso prático, está expresso que a empresa possui outros imóveis de mesmo valor. Então, pessoal, essa é a resposta. Certo? Essa é a resposta. Extremamente procedente e nos traz como desdobramento exatamente todos esses contextos aí que eu falei para vocês, pessoal. Alguma colocação, pessoal, sobre essa situação prática aqui? Alguma pergunta, certo? Algum viés? Aí como algum outro desdobramento aqui que eu lembro que nós falamos. Aí nós falamos, por exemplo, se... deixa eu ver. Pronto. Se a empresa se o Ministério Público ou o fisco, dependendo do tipo do possível ilícito, se o fisco nos executa e nos acusa o nosso cliente, claro, de fraude contra credores, né? De fraude contra credores. Logicamente, isso vem causar um dano, né? Se comprovando que não houve fraude a credor, né? Que não havia, e que o juiz, e que esse outro imóvel que está sendo vendido não é o mesmo que foi penhorado nessa primeira situação. Você, então, pode, logicamente, nosso cliente, entrar com uma possível ação de indenização, danos morais, danos materiais, tá? Contra a fazenda,
Porque ela está nos acusando de fraude contra credores, achando que a gente estava vendendo o imóvel que tinha sido penhorado. Digamos que você está vendendo outro imóvel, você não pediu substituição, como no segundo exemplo que eu disse agora há pouco. Você não pediu. Foi penhorado o imóvel A e você está vendendo o imóvel D de dado. Aí o fisco se atrapalhou, né? Entrou com ação de desconstituição da venda, alegando fraude contra credores, né? E condenação do nosso cliente. O que é que isso enseja como desdobramento? Como desdobramento, enseja uma possível ação de indenização por danos morais. Primeiro, atingiu a honra, decoro e a honra e dignidade dos dirigentes da empresa e da própria empresa. Maculou algo extremamente sagrado, certo? Segundo, há uma repercussão patrimonial, certo? Repercussão patrimonial que a empresa deixou, digamos que o fisco pediu bloqueio de outros bens, de contas da empresa, tá entendendo? E a empresa deixou de executar, de realizar, de fazer negócios no país, porque suas contas estavam bloqueadas por culpa do fisco através do sistema Bacenjude, certo? O juiz entra lá no Banco Central pelo sistema judicial e bloqueia todas as contas do país. E isso houve um prejuízo patrimonial. Esse prejuízo patrimonial implica necessariamente que um dano material. E aí o fisco tem que cobrir tudo que eu deixei de ganhar. Tem que cobrir tudo o que o nosso cliente deixou de ganhar. Beleza, pessoal? Belezinha aí, então? Então, assim, essa foi uma revisãozinha geral, tá? Sem conteúdo novo, apenas para poder a gente fixar mais ainda o nosso conteúdo. Por trás disso aí, dessa única questão, teve vários conteúdos que a gente abordou e que a gente discutiu, né? Na próxima aula, já digo para vocês, nós vamos adentrar no conteúdo novo, extremamente show de bola, né? Um conteúdo bacana, tá? Onde nós vamos discorrer sobre as disposições penais decorrentes da legislação tributária e penal, onde nós vamos ver os delitos tributários específicos, quais são eles? Esses delitos tributários específicos, deixa eu ver aqui. Esses delitos tributários específicos, só um momento, pessoas maravilhosas. Só isso aqui, pessoal, só para a gente fixar o que nós vamos abordar, e aí a gente fecha por hoje, e já está bem bacana por hoje. Então, nossa, meu cabelo está horrível. Então, pessoal, nós vamos ver aí, ó, coisa maravilhosa aqui, ó. Os delitos tributários específicos, vamos ver sonegação fiscal, vamos ver apropriação indébita, evasão fiscal, supressão de escrituração de livros, os crimes tributários eletrônicos, uma pequena posicionamento que está na legislação, na ação penal e procedimento, nós vamos ver a denúncia, crime e condutas no âmbito tributário, as prisões temporárias e preventivas, a instrução da prova probatória, o habeas corpus e a sentença criminal em matéria tributária. Aí vamos ver também a responsabilidade penal tributária, onde nós vamos ver a delação premiada,
o menor potencial ofensivo, o parcelamento e pagamentos, quando ocorre, que vai elidir, ou seja, impedir essa condenação, o concurso de agente e concurso de delitos e a prescrição penal tributária, que também ocorre no nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, era esses aí, essa nossa pequena revisão. Alguma colocação, alguma pergunta? Se não, creio que estamos satisfeitos por hoje. Beleza, pessoal? Sim? Então, pessoal, era isso aí, essa pequena revisão com base no conteúdo. Se não, nós encerramos. Beleza, pessoal?